Muito bem, estamos retornando o nosso segundo período deste painel sobre propaganda oficial na administração pública. Nós trataremos, a partir daqui, nesse segundo momento, de algumas regras de contratação dos órgãos de divulgação ou de publicidade do meio público. Mas antes disso, nós vamos atender duas alunas internautas que estão aguardando a nossa resposta. A Ariadne, oficial legislativa de Marialva, cidade de Marialva. Divulgar no site ou na página do Facebook um texto sobre as indicações feitas pelos vereadores pode ser caracterizado como uma promoção pessoal? Tanto para ela quanto para todos os presentes aqui, a resposta é depende. Depende. Como diz um cantor brasileiro da MPB bem conhecido, Caetano Veloso, pode ser, ou não. É assim que ele responde, né? De toda maneira, o Facebook é uma ferramenta de mídia social que a nossa lei eleitoral agora passou a prever e a regulamentar. Próximo professor, no próximo curso, estará abordando este tema e certamente abrangerá um pouco mais a questão do uso das mídias. Mas relativamente à promoção pessoal no uso da mídia, que independe de período eleitoral ou não, como dissemos no início deste painel, a promoção pessoal está prevista no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, desde 1988. E essa promoção pessoal, ela pode estender-se em vários meios de comunicação, inclusive o Facebook, óbvio. Mas promoção pessoal, nos modos constitucionais, ela é prevista para quem utiliza-se de bens ou patrimônio público para realizar a sua promoção pessoal. E imagine eu, que não sou detentor de nenhum cargo político, eletivo, hoje nenhum servidor público permanente, eu posso divulgar e não ser considerado como promoção pessoal. Posso botar uma matéria jornalística e exaltando os meus atos, e isso não ser considerado promoção pessoal. A promoção pessoal, repito, é um instrumento utilizado, né, no meio público, com a coisa pública, com o poder público. Eu, utilizando-me da máquina pública, eu promovo a mim ou a uma terceira pessoa. Vereador, no caso, faz parte da máquina pública, está no mandato. Então vamos separar essas duas coisas. O Facebook é dele particular ou é do poder público? Estou falando agora independente de campanha política, da candidatura dele, no momento. É dele ou do poder público? Por que eu pergunto? Porque existem câmaras municipais que criaram um Facebook, um link independente para cada vereador. No sistema da Câmara Municipal, no seu site, criou-se um link na página do vereador para um Facebook. O mesmo operador do sistema aqui do site permitiu e inseriu aquilo ali para que ele alimente o seu Facebook. Se esse Facebook ele sai do site da Câmara, de um site público, ele tem uma conotação de extensão pública. E nós temos no material eletrônico que disponibilizamos para vocês uma história ali, judicial, de um vereador que exatamente utilizou o link da área pública. Então, a Câmara permitiu que ele acessasse o link ao endereço, onde você vê lá a fotografia do vereador na galeria das autoridades públicas, na página eletrônica da Câmara, e você entra aqui na galeria, tem as fotografias ou os nomes, e tem o meu nome ali, por exemplo, eu sou um vereador na cidade, e tem o meu histórico, e embaixo um link, um endereço que eu clicando ali, eu caio no Facebook do vereador. Não vejo problema nos dias de hoje isso ser feito. Acontece que lá, se parte do link da área pública, lá ele tem que tomar cuidado para não realizar promoção pessoal.
mesmo sendo ele que alimenta particularmente lá. Então, por isso que nós estamos separando as coisas. Não tem link nenhum com a área pública. Ele tem o Facebook dele independente, é ele quem alimenta, ele que trabalha com ele tem um provedor próprio, a internet é dele, ele pagou alguém para configurar a página, é do bolso dele. Não vai gerar nenhum tipo de promoção pessoal, porque ele não está gastando verba pública. Entendido isso? Entenderam, gente? Vereador que tem Facebook, prefeito que tem Facebook, é particular, não tem nenhuma ligação com a área pública, lá ele está livre para divulgar o que quer, para dizer que ele é Deus. Né? Para dizer que até o almoço ele pensa que é Deus, do almoço para tarde ele tem certeza que é. Tem político que é mais ou menos assim, já viram esse tipo? Ele pensa até o almoço que é Deus, depois ele tem certeza. Mas é tranquilo. Aí eu alerto esse vereador, viu, Edicleia não, a Ariadne, anteriormente, eu alerto para ele tomar cuidado com a propaganda antecipada no momento agora. Porque o link é particular, o Face é particular dele, e ele está trabalhando lá agora. Ele tem que tomar cuidado, obviamente, para que aquela atuação lá seja uma atuação que esteja falando do atual mandato dele. Porque se ele falar na próxima candidatura, ali dentro, ele tem que dizer que ele é pré-candidato. Ele não pode registrar ali que ele é candidato. Ele não é. Candidato a partir do dia 15 de agosto, com registro deferido pela Justiça Federal. Depois do registro, ele é candidato. Antes disso, é proibido ele dizer que ele é candidato. Qualquer um de vocês que sair e botar no seu carro lá, Joãozinho 2016, teoricamente ficou mais leve isso na reforma política. Porque ele não está pedindo voto. Mas isso é uma propaganda antecipada, não sozinha. Não sozinha, hoje em dia. Para você resumir hoje, a propaganda antecipada é pedido de voto. Se você pedir voto, danou. Como assim, doutor? Bom, você dizer, olha, numa reunião particular, fora de horário de expediente, não é funcionário público, lá num lugar você se reuniu com os teus amigos e disse, olha, eu sou candidato e peço apoio de todos vocês. E alguém divulgar isso como propaganda, ou tem um grupo de pessoas, você não está falando isso em particular, mas você está anunciando para um grupo de pessoas, isso cabe uma multa por propaganda antecipada, porque eu não posso pedir voto, senão eu me desigualo com os demais. E quem não pediu voto? Por que eu saí à frente pedindo voto? Eu não posso pedir voto agora. Eu posso pedir apoio político. Como assim? Não é a mesma coisa? Não. Não, porque se eu for numa multidão de 200 pessoas pedir apoio político, eu estou pedindo voto. Agora, se eu me manifestar que eu quero apoio do pretenso candidato a prefeito, que eu quero apoio do grupo de vereadores, a justiça vai analisar que eu estou pedindo apoio político, não estou pedindo voto. Estou pedindo, inclusive, para outro candidato a político me apoiar. Eu não posso pedir voto. Teoricamente é isso. Não tem problema ele colocar logo do partido, o que ele quiser agora, ele não pode pedir voto. Se não pedir voto, ele pode até dizer lá, gente, eu sou pré-candidato, dependo das convenções, se o meu partido me aprovar, eu sou candidato a prefeito, serei candidato a vice, serei candidato a vereador. Ele pode declarar isso. Amanhã o professor vai esmiuçar mais isso para vocês. Só respondendo a questão do Face. Agora, se o Face é da prefeitura, preste atenção nisso. Alguma prefeitura de vocês tem Facebook? Além do site? Tem. Quem não tem, tenha. É interessantíssimo. O município de Curitiba está conhecido no Brasil todo como um município que se destacou, porque tem um Facebook que a última vez que eu vi já estava chegando a 300 mil seguidores. É espetacular ferramenta de mídia desses novos tempos. Mas aí é oficial. Aí aí corre o risco da promoção pessoal, mesma situação que nós falamos anteriormente, de divulgar no jornal, de divulgar no site, de divulgar no Facebook, de promoção pessoal. Exageros de puxa-saquismo de alguém
noticiando uma coisa exagerada para elevar, para endeusar, para exaltar o gestor, pode gerar ou possa gerar uma promoção pessoal. Podendo gerar até uma propaganda antecipada também, se houver pedido de voto. Página pública. 2 de julho. Tira do ar o Facebook da Prefeitura ou da Câmara. Tira do ar tudo o que tiver de publicidade institucional. Doutor, nós tiramos da frente aqui, mas deixamos um link aqui, notícias. E a pessoa clica e aparece as notícias. Tira do ar. É a mesma coisa, eu deixar na frente, na primeira página, ou deixar um link para a pessoa ler tudo. Não corra esse risco. Só completar a questão do Facebook. A partir do registro da candidatura, qualquer um que seja prefeito e vá para a reeleição, ou que não vá para a reeleição, o candidato é outro, candidato a prefeito, candidato a vice, candidato a vereador, pode levar à justiça eleitoral e dizer assim: utilizarei como meio de comunicação para minha propaganda política eleitoral o seguinte Facebook. Informa para a justiça, vai poder pedir voto o tanto que quiser. Ali é para pedir voto mesmo, a partir do registro da candidatura. Porque aí você é candidato oficialmente e começou dia 16 de agosto, a propaganda eleitoral. Você pode ter o seu Facebook. Pode criar, inclusive, um nome do candidato, não. Pode criar. Quem não tem, crie um. Instagram, o WhatsApp. Só que você tem que informar o número do telefone celular que vai circular a mensagem de internet. Você precisa de passar essas informações, do contrário, será uma propaganda irregular. A justiça tem que ter conhecimento dessa divulgação do candidato. Agora, do oficial, tira do ar. Ah, confundiu, porque eu tinha o meu particular e agora eu sou candidato. Como é que eu faço, doutor? Agora melhorou. Agora você informa para a justiça que você tem o seu Face e daqui para frente você pode pedir voto. Antes você não podia. Agora, além de divulgar os seus atos enquanto parlamentar, os seus atos enquanto prefeito, até imagem vai poder divulgar. Coloca lá dentro, dizendo: olha, inaugurei uma obra, construí 10 obras, construí uma ponte nesse município, não tinha rio, eu construí o rio também. Está aí para vocês. Microfone aqui. Ok, já volto. Professor, a dúvida é a seguinte: o nosso município ele tem Facebook e, às vezes, é a chefe de gabinete que alimenta as matérias no Face. Tá. Ela marca as pessoas que estão na foto. Tá. Vamos dizer, é o prefeito, secretários e assim por diante. Tem problema quanto a marcar? O marcar na foto seria promoção pessoal também ou não? Cara, eu não tenho Facebook. Me explica o negócio do marcar aí. O marcar é o seguinte: aquela matéria ou aquele anúncio vai aparecer no Face do prefeito, vai aparecer no Face do secretário e de quem mais estiver na foto e tiver marcado. É uma espécie de link. Isso. Qualquer link que saia da página oficial é publicidade ou propaganda oficial. Lembre-se do link que eu citei o caso do vereador. Tem um link para a página dele. Ele sofreu um processo na justiça, um caso que eu tenho como exemplo aqui nesse material. Porque ele não poderia estar linkado à página oficial. Então, eu não quero divulgar aquela matéria ali do prefeito assinando um convênio com o secretário aqui. Eu deixo fora do ar. Mas eu deixo lá o Facebook funcionando naquele período, fora do ar, mas eu deixo a fotografia que alguém clica e caia lá nessa notícia. Se eu partir de qualquer endereço do poder público oficial e chegar a uma informação institucional, vou estar cometendo uma irregularidade no período eleitoral, do dia 2 de julho a dia 2 de agosto, de outubro. Era isso que você perguntou, não? Não é possível qualquer tipo de caminho que eu possa chegar a essa informação. É óbvio, alguém vai entrar lá e dizer: mas eu tenho gravado de antigamente. Problema dele, não vai valer nada. O que eu não posso é atualmente, do dia 2 de julho em diante, alguém entrar na internet e eu induzir essa pessoa a encontrar aquela matéria. O link é tido como indução. Aqui o microfone, por gentileza.
poder público, não. Ah, não, mas o pessoal sim. O pessoal sim, mas não a partir do poder público. Ele tem o seu individual, não pode ter nenhum link que saia da prefeitura e vá para o Face dele. Por exemplo, sou candidato, o meu, informei ao cartório eleitoral. Eu posso fazer a marcação dos nomes para cair via link para o pessoal, tranquilo. Aonde você queira, saindo do seu domínio. O problema não pode sair do domínio público para ir para a propaganda. Agora, ao contrário, pode. Você pode, inclusive, colocar no teu Face, durante o período de campanha, clique aqui e veja os meus atos enquanto vereador na Câmara Municipal lá, na página dos projetos de lei, veja lá quantas leis que eu tive iniciativa. Porque o site da Câmara, os atos oficiais permanecerão divulgados. Eu vou divulgar aquela... Quem tem aí digitalizada a lei, vai continuar as leis publicadas lá. Pode acontecer de um vereador criar um link daqui, mandando abrir a página da Câmara para ver a lei que ele publicou lá. Espera aí. Se for para abrir a página como um todo, maravilha. Agora, se a Câmara der um jeitinho para conectar... Deixa eu ver se eu me fiz entender. O link da Câmara como um todo, Câmara, Piraí, pr.gov.br, qualquer um pode direcionar para lá. Mas tem documentos lá que eu preciso de autorização de lá para eu transferir para cá. A Câmara não pode se envolver, nem a Prefeitura. Mas todas aquelas que forem páginas que qualquer um navegando encontre lá, eu posso fazer um link da minha página. Da minha particular para o poder público eu posso, ao contrário não. Professor, outra questão. Vou fugir um pouquinho, pessoal, do assunto aqui que nós estamos debatendo aqui. Eu vou voltar uma atrás que eu não tive oportunidade, não consegui perguntar. Essa questão, até amanhã, a questão de filiação partidária até o dia 18 para o vereador... Não perda de mandato, não infidelidade. Para não gerar infidelidade. Sim, e se ele não fizer isso até amanhã? Se ele não fizer essa mudança de partido até amanhã e tentar afiliar lá para o dia 30, o que ocorre com ele nesse caso? Veja bem, desfiliar é que o prazo é até dia 18. Até dia 18. Filiar até o dia 1º de abril. Se ele não desfiliar nesse prazo, eu estou falando dia 18 porque a promulgação da emenda foi dia 18. Emenda 91. Que criou uma janela de 30 dias maluca em cima da outra janela. Mas a publicação foi dia 19. Então não sei se eles vão... Então pelo sim, pelo não, não se envolvam com dia 19. É dia 18, encerrou o prazo para desfiliar. Muito bem. Desfiliei do partido. E sou vereador. Não vou correr risco de infidelidade partidária e perda de mandato do meu partido, dizendo que eu cometi infidelidade e, portanto, ele vai cassar o meu mandato atual. Mas posso me desfiliar depois disso, até o dia 1º, porque o dia 1º é o momento que começa o prazo para eu estar filiado num novo partido, do contrário, eu não sou candidato a nada. Mas aí ele perde a cadeira. Corre o risco. Corre o risco. Corre o risco. Quais são os riscos? 30 dias para o suplente solicitar, 30 dias para o partido solicitar, que é dono da cadeira. Se o partido não se movimentar, inicia 30 dias para o suplente e para o Ministério Público. Então, durante 60 dias, ele está com risco da alegação de infidelidade e perda do mandato. Ninguém alegou nesse período, morreu o assunto, ele continua e termina o mandato até 31 de dezembro de 2016. Mas por ter essa possibilidade de ter abrido a janela para ele não perder o mandato, ele só pode perder o mandato, então, se o partido pedir a cadeira dele ou se o suplente pedir, então, dentro desse prazo. Ou o Ministério Público. Ou o Ministério Público. Tranquilo, obrigado. Depois do dia 18. Depois do dia 18, obrigado. Fala aqui, por gentileza. Caminha para o presidente do partido, pedindo Desculpa, eu acho que não funcionou. Tá, aqui está baixinho. Ele caminha para o presidente do partido pedindo a desfiliação. Então, seria só isso ou tinha que comunicar o cartório eleitoral quando pede a desfiliação? Não, só comunica o cartório eleitoral e comunica ao próprio partido, através do presidente ou do secretário. Tá bom, já terminei. Quando a gente quer se desfiliar, a gente comunica ambos, cartório eleitoral
e o presidente ou o secretário do partido vale também um protocolo dizendo que eu estou me desfiliando. Daquele momento em diante já está valendo a desfiliação. A filiação ao Partido Novo que depende de deferimento do partido, se me quer lá dentro ou não. Esse cuidado tem que ter até o dia 1º. Aonde está? Está ali. Professor, quanto à publicidade dentro dos veículos de mídia oficiais, sites, prefeitura, câmara, essa questão de manter o que já estava, o senhor disse que tem que ser retirado a partir do dia 2 de julho, sob TAC, com a juiz eleitoral, o juiz eleitoral permitindo, é possível manter? Porque tem coisas de caráter histórico mesmo, né, que ficam armazenadas nos sites oficiais. Não é limpar o site oficial, é tirar a publicidade institucional. Eu vou ter que olhar isso com acompanhamento jurídico para entender o que é institucional, o que é utilidade pública e o que é publicidade obrigatória. Tem assunto que é de utilidade pública. Por exemplo, eu tenho uma galeria dos pioneiros, eu não vou tirar isso não é propaganda institucional. A propaganda institucional é essa notícia que eu dou do poder público, que eu não sou obrigado a dar essa notícia, eu resolvi dar, é facultativa. É o que eu chamo ali na apostila de publicidade facultativa, oficial facultativa. Não sou obrigado. Não sou obrigado a publicar na Portal da Transparência, não sou obrigado ao Diário Oficial. Eu resolvi noticiar esse fato. Isso é que eu estou impedido. Essa publicidade facultativa sobre termo de ajustamento de conduta, ela pode virar ex nunc? O ideal é você retirar toda e qualquer notícia, em forma de notícia, e se tiver dúvida da permanência ou não, consulte a Justiça Eleitoral. Tem 2 momentos que eu oriento vocês a consultarem a Justiça. Perdão, esse momento aqui da propaganda é um momento interessante para consultar. Olha, eu tenho aqui, o assunto agora é aniversário do município. Tem algum município aqui que faz aniversário de julho a que mês? 25 de julho. Pô, já está impedido isso. Eu estou querendo... Manda para a Justiça Eleitoral, podemos aqui, em nome do município, botar no site, parabéns, município, o texto é esse e tal. Tome um cuidado, e ali diz que você deve consultar a Justiça Eleitoral. Então não sou eu que vou dizer, não, isso é relevante, isso pode. Na dúvida, tira tudo. Na dúvida, consulta a Justiça Eleitoral. Aproveitando, dizendo para vocês que aquilo que o professor informou ontem, que a partir do dia 1º de janeiro, nós não podemos, o município não pode fazer doações, nem repassar benefícios para terceiro no ano eleitoral. Às vezes tem dúvida. Às vezes diz assim, poxa, mas a gente tem a festa do município. Como é que nós vamos fazer com a festa? A festa é num período eleitoral. Como é que a gente vai divulgar a festa? Ou como é que nós vamos distribuir? O que vocês distribuem? Passagem de graça aí, o pessoal, a gente coloca o ônibus à disposição para transportar para a feira. Não sei se tem lá a feira, como é que chama? Agropecuária, exposição. Às vezes tem lá ônibus que coloca à disposição para... Você pergunta, aí nesse caso é para o Ministério Público, não é para a Justiça, para o Juiz Eleitoral, para o Ministério Público. Doutor, está aqui, a gente pode ter esse gasto? Isso é um benefício, nós vamos estar distribuindo para a população, mas é um serviço social. É ou não é? Aí o MP que tem que se manifestar. Aqui na propaganda, na dúvida, pergunta para o juiz. Vai lá o pessoal da saúde, da comunicação, olha, tem um fato aqui que tem que divulgar. Eles vão analisar e te dar um posicionamento. Mas na dúvida, não divulgue, sob pena de uma interpretação ruim. Recebi uma consulta ontem, no fim do dia, de um colega advogado do interior do município, que me mandou por WhatsApp e perguntando assim, que foi cancelada a festa. A festa seria semana passada, aniversário do município. O promotor da cidade entendeu que este é um ano eleitoral e que a festa naqueles moldes estaria gerando, no período eleitoral, doação de bens e tal, coisa arada, e não podia. Suspendeu a festa. Como recomendou ou não sei, e ninguém atendeu, ele entrou com uma liminar na justiça, mas o promotor já entrou com uma ação civil pública
dizendo que está errado e pedindo uma cautelar, uma tutela antecipada. O juiz deu uma liminar, suspendendo a festa do município 2 dias antes da festa acontecer. Ele disse, foi suspensa por ordem judicial. E agora? Né, me perguntou de algumas questões. Então já é um sinal de que o Ministério Público vai estar atento este ano. Não, mas a festa, a gente sempre fez. Talvez você até possa fazer, mas de forma diferenciada agora, porque agora tem uma peculiaridade. Um show gratuito não é dar alguma coisa? Eu entendo que é doar, dá. Estou dando de graça. É um recurso público, o cara não paga um ingresso para assistir. E em praça pública? É o poder público dando. Então, se eu coloquei uma banda, um cantor, eu estou dando. Posso na festa ter um show do cantor? Não posso. Posso na festa ter lá um equipamento de som? Talvez não tenha problema. Mas não posso dar para as pessoas coisas que são mensuráveis em valores. Né? Eu acho que você estava na vez, né? Passou ou não? Por gentileza. Não, na verdade, foi uma dúvida que me surgiu, mas eu não sei se o professor vai falar sobre isso mais tarde ou seria amanhã. Mas com relação que a gente falando assim dessa exposição nas mídias, né? Mas e com relação ao discurso que a gente faz e a presença nos eventos, tem limitações na fala? Que no nosso caso o prefeito ele é candidato pré-candidato à reeleição, né? Tem algum cuidado, alguma limitação que a gente tem que ter, no caso, nos eventos, porque ele não vai se afastar para fazer a campanha? Você tem que medir antes e o depois do dia 2 de julho. É interessante que, antes disso, a vida continua. Né? Assim como tem me consultado, pode isso, pode aquilo, a vida continua para a gestão pública. O prefeito pode iniciar uma obra. Pode iniciar uma obra em setembro. Está na hora de começar a obra. Vai começar a obra. Câmara Municipal. Vai votar projeto de lei? Tem que parar? Não vai parar nada. Vai continuar, vai discutir os projetos. Cada um fazer as suas defesas. Vai divulgar aquilo na medida que seja oficial. Vai continuar normal. O que se pune nesse período é as invencionices politiqueiras. Invencionices politiqueiras. Exemplo, um município me perguntou se poderia fazer uma homenagem ao Dia das Mulheres agora em março. Isso, a princípio, o poder público não há problema em fazer uma homenagem às mulheres. Me conta os detalhes. Já fizeram em outros anos? Não. Já começou, se eu fosse o promotor, já ia perguntar por que neste ano. Vocês não perguntariam? Por que só agora? Você teve 4, só o 4? Segunda coisa, como vai ser essa homenagem? Não, o prefeito vai entregar uma rosa, vai fazer um cerimonial, vai ter discurso, vai entregar uma rosa, ele vai dar uma rosa. Quanto custa uma rosa? Tem custo? Não sei quanto é, mas é um custo. Podemos distribuir nesse período, gratuitamente? Não. Não dê a rosa. Tá. Mas a gente pretendia dar um almoço também para elas. Também não pode. Mas daí vai lá e faz a cerimônia, parabenize. Agora você conseguiu alguém da cidade que quer patrocinar o almoço, vai lá e diga, a mercearia tal patrocinou o almoço para vocês. Muito obrigado, até logo, você vai embora. É possível fazer, só não é possível fazer nos moldes que nós fazíamos antigamente. Mesmo quem fazia todo ano um determinado programa, mas o ano passado, o ano atrasado a gente já fez, deu. Este ano não pode. Este ano é um ano político. Agora o principal, não inova não inventa moda neste ano. O prefeito vai inaugurar uma obra no período eleitoral. É possível que tenha essa discussão aqui amanhã? É possível que tenha essa discussão? Eu já vou apresentar para vocês mais alguns artigos aqui da lei eleitoral. Artigo 77.
é proibido a qualquer candidato comparecer nos 3 meses que precedem o pleito à inauguração de obras públicas. O prefeito não é candidato à reeleição, vai inaugurar a obra pública e vai estar lá presente. Ele é candidato à reeleição, vai inaugurar a obra pública, mas ele não vai estar lá presente, porque ele não está proibido de inaugurar, ele está proibido de não estar presente. Eu tenho essa proibição. E não é só o prefeito, é qualquer candidato. Vamos imaginar que ele não é candidato à reeleição. E compareceu. E eu tenho uma discussão ali do candidato adversário. O prefeito inaugurou a obra pública, o candidato apareceu lá. Antes desse texto aqui, olha o que dizia o texto anterior, antes de 2009. Vê se vocês percebem a diferença. É proibido aos candidatos a cargo poderoso participar nos 3 meses que procede o pleito de inauguração de obras públicas. É proibido a qualquer candidato comparecer nos 3 meses que procede o pleito à inauguração de obras públicas. O que mudou? Ah lá, olha as palavras que mudaram. Comparecer ou... Antes o cara tinha que ir para o palanque. E aí o adversário aparecia lá no meio do povo. Sabe aquele cara de pau? Vocês já viram que vai no comício do adversário? Conhece? Já viram isso ou não? Tem. Tem aquele que tem um grande evento na cidade, quem está promovendo é o candidato, é o prefeito atual, e ele vai lá no meio, cumprimenta um. Uma vez eu vi, deu problema lá de... Um sacou uma pistola 765 e bate boca e saiu arrastado, porque era um candidato da oposição dentro de um churrasco comemorativo não, de reunião política do nosso candidato no tempo que podia dar churrasco, chapéu, bonezinho, sopão, era livre para isso. E hoje em dia ainda acontece, tem uma discussão no TSE, aliás várias, que o candidato da oposição compareceu. Então eles compareciam, diziam, não, eu não posso participar, eu não estou participando da inauguração. Agora foi mais rigoroso, 2009 para cá, ele disse, amiguinho, você não pode comparecer. E não está dizendo ali que é o da oposição da situação, não. Nenhum candidato a vereador, a vice e a prefeito. Agora o prefeito pode inaugurar se ele não for candidato. Não tem problema. Eu respondi, eu não sei se você foi, mais ou menos, meia boca. Discursos. Ó. Olha aqui. Entendi. Vocês sabem, aqui ó, um vereador numa audiência pública foi punido. Um presidente da Câmara foi num cerimonial. Vamos abrir essa para a gente ver. Participou de um cerimonial e falou no período eleitoral. Abuso de poder político, não configuração. O que aconteceu? Na espécie, a realização de um único discurso pelo presidente da Câmara Municipal de Bastos, São Paulo, durante cerimônia de inauguração de obra pública, presenciada por poucas pessoas e sem o comparecimento dos candidatos ao pleito majoritário, supostamente beneficiários, não configura a gravidade necessária à condenação pela prática de abuso de poder. Eu estou fazendo o meu papel de secretário. Estou discursando lá na Secretaria de Educação, por exemplo, ou numa escola. Estou falando da atuação da Secretaria, não estou exaltando o candidato, não tem um candidato na plateia, não tem... Agora, está sim de ações, porque alguém chama o prefeito para discursar e o prefeito é candidato à reeleição. Não vá no período do dia 2 de julho até a data das eleições. Antes disso, vá, só não peça voto. Depois disso, nem que ele não peça voto, não é importante ele estar presente, porque está usando o espaço público para exaltar sem querer ou não, ou querendo, ao candidato. Então, tem candidato? Não tem. Eu, secretário, vou fazer o meu papel. Até lá o prefeito pode discursar, pode ir para programa de rádio. Agora, dia 30 de junho em diante, programa de rádio que prefeito participa, ele não participa mais. Se o programa tem o nome dele, suspende. Se o programa ele é só comentarista, suspende. Caso ele seja candidato. Caso ele não seja, não tem problema ele participar, mas a prefeitura não pode
pagar mais o espaço do programa de rádio a partir do dia 2 de julho. Então ele só vai ficar por 2 dias tranquilo. Dia 30 ele não precisa se afastar, porque não é ele que apresenta, mas dia 2 tem que encerrar a publicidade institucional, porque não pode ter o programa de rádio a partir dali. Também vai ficar sem sentido. Por favor. Eu acho que não está ligado, tá? Agora sim. É o jeitinho feminino. Aí, ó, tá vendo? Sabe aquele momento lá na tua casa que a mulher fala assim, você diz assim, amor, cadê a minha meia? Preta. Aquela que só tem um furinho. Tá na gaveta. Você vai lá, procura, volta. Amor, cadê a minha meia? Tá na gaveta. Já procurei. Ela faz assim, hã? Aí vai lá, pega, o que é isso aqui? Mulher sempre tem um quê a mais, né, para identificar os defeitos das coisas. Existe algum impedimento para o gestor, enquanto pessoa física, bancar com suas próprias finanças pessoais um material impresso, uma revista, por exemplo, falando dos feitos de sua gestão, desde que seja fora do período eleitoral e que o gestor em questão não seja mais candidato? Abuso de poder político não é, porque ele não utilizou-se da verba pública. Promoção pessoal mas não é verba pública, então não entra na proibição. Pode ser propaganda antecipada? Pode ser, sabe por quê? Porque a propaganda antecipada não depende de eu ser candidato depois ou não. O TSE definiu isso aí agora, que eu posso pagar por uma propaganda antecipada e eu nem ia entrar nessa cabeça. Se eu cometi algo agora, caracteriza. Então, para caracterizar a propaganda antecipada, teria que estar lá o quê? Pedido de voto. Para mim ou para terceiro. De repente eu não vou para a reeleição, mas eu divulgo e levo o meu vice junto comigo na divulgação e eu estou, de certa forma, pedindo apoio para ele. Se eu fizer isso, propaganda antecipada ele vai pagar e eu também. E depois das eleições? Depois do dia 2 de outubro em diante, divulgar uma revista? Nesses mesmos moldes que eu falei. Não, aí já não gera mais, não vai ter problema de propaganda antecipada. Se o gasto não é público, não tem problema, não está direcionando para candidato. Eu acho que ele jogou o dinheiro fora, mas é dele. Só para fazer um registro mesmo, no caso, né? Só o registro. Não, tem quem faça para voltar depois, né? Vamos lá. Não, prenderam? Do País das Maravilhas. Ô, Adriano. Já não é mais analfabeto, passou na federal. Professor, nessa questão da revista ou um impresso, enfim, vamos colocar a seguinte situação. Agora, mês de abril, nós vamos, hipoteticamente, lançar uma revista ou um jornal, que seja, falando de todos os feitos da administração municipal, tá? Desde o início, lá de 2013 até agora. Mas esse material não é pago com recurso público, não é feito por ninguém da prefeitura, é feito por uma editora de fora, um jornal que já é de circulação, e ele resolveu fazer um caderno especial falando dessa administração e vai publicar esse material isolado do jornal normal deles. Pode? Dá problema? Não vejo vai problema. Aparecer o prefeito, vai aparecer todo mundo, vai aparecer as obras, não é custeado com dinheiro público. Não vejo problema. Até porque... Não é propaganda antecipada? Não vejo problema, assim, de divulgar as obras. A propaganda antecipada precisa ter pedido de voto. Então, se você divulgou sem o pedido de voto, vejam bem, eu quero que vocês entendam como evoluiu esse conceito
Presta atenção. Como evoluiu o conceito de transparência? O que antes era assim. Pra vocês terem uma ideia, até 2006, esse conceito começou pelo Brasil afora nos anos 2000, que a Câmara pode divulgar. Antes só podia divulgar no Diário Oficial, aquelas letrinhas miúdas. Televisão e internet. Pode. Um jornal e uma revista, até a Câmara pode fazer, e eu já encontrei por aí. A Câmara fazer um jornalzinho dela, divulgando os seus atos. Tenho que contar sim. A Câmara tem o que contar. E que é interesse da população, sim. Pode ter uma despesa para isso? Pode. Dentro dos modos legais, tem dotação orçamentária, licitações. É possível. A questão que nós levantamos é o seguinte: por que só agora? Eu já tive uma revista a cada ano. Agora eu vou ter que tomar um cuidado a mais, por ser ano eleitoral, mas justifica eu realizar mais uma revista neste ano. Agora eu não realizei nenhuma, não inventa moda agora, porque você criou, mas é o terceiro que está fazendo. Gente, depois que inventaram o tal do laranja, e que descobriu-se o laranja, que tem laranja, a justiça tem se manifestado dizendo o seguinte: nem com a utilização de terceiros. Então eu não posso me utilizar de terceiros, o exemplo da revista. Ah, não, mas é o próprio jornal que está pagando. Se houver qualquer conotação de que ele tirou aquele recurso de algum lugar e que foi alguém daqui que influenciou para fazer, eu também serei envolvido. Mas ninguém provou isso. O terceiro pode fazer. A administração pode fazer uma revista, um folder, um panfleto, um informativo? Pode, se vinha fazendo. Se não fez, elimina a ideia. Vinha fazendo. Mesmo assim, agora tem os 3 cuidados. Toma cuidado para o abuso de poder. Toma cuidado para a propaganda antecipada. E toma cuidado com esse recurso público, se ele está direcionado ou não para uma candidatura. Sem problema. Mas sempre ocorre no final do ano. Material sempre... É um material produzido por terceiros, mas sempre no final do ano. Inclusive não tem nenhum vínculo com a administração. Esse veículo de comunicação não recebe nenhuma verba pública, nunca recebeu. Mas final de ano... Claramente é não parceiro. Não vejo problema. Agora, todo ano faz final de ano, coincidentemente neste ano... agora vai fazer antes. Antes das eleições. Já é um motivo para uma pulga... picar. Só no primeiro ano teve uma edição de 100 dias e depois no final do ano. E o segundo e terceiro ano sempre final do ano. É muito risco. Muito risco. Eu tenho uma pergunta pendente aí, não? Não? Deixa eu seguir em frente. Eu tenho uma da internauta, né? Me traga ali de novo na tela, por gentileza. Ah, tá legal. Quer que eu interrompa aqui um pouquinho, não? Ok. Apostila. Página 4. Página 4. Bem no meio. E atenção! O órgão oficial dos municípios deverá ser apenas... O órgão oficial dos municípios deverá ser apenas... Apenas um órgão oficial para os 2 poderes. Por mais simples que se pareça... Tem município que tem 2 órgãos oficiais. A Câmara reconhece o jornal tal, o executivo o jornal tal. Não existe isso. O órgão oficial é do município, não é do poder tal. O órgão oficial, quando ele
é criado pelo próprio município do tipo eletrônico. O município não contrata uma terceira empresa ou um jornal de circulação. Quando você tem um diário oficial ou órgão oficial impresso na cidade e que o município também edite o seu próprio diário oficial, não sei se tem alguém aqui que o município tem um diário oficial impresso do próprio município, mas é possível. Extinguiu excesso. Mas vocês tinham um diário próprio, município que edita. É tranquilo. No eletrônico. E o impresso? Alguém aqui tem um jornal impresso na cidade que é diário oficial ou órgão oficial impresso? Alguns ainda têm. É uma opção de vocês. O Tribunal de Contas disse que pode ter os dois ou pode ter só o eletrônico. Atentem para a seguinte situação. Você pode ter os dois ou só o eletrônico. Você não pode ter só o impresso. Ok? Os dois ou só o eletrônico. Os dois. Quando você tem e você não tem o diário próprio do executivo para divulgar, você divulga num jornal que você conveniou na cidade, contratou de circulação, para ele aproveitar e ser também seu órgão oficial. Quando você designa aquele órgão, nomeia aquele órgão como órgão oficial do município, você está dizendo para a população, tudo que for oficial, obrigatório, da publicidade, nós vamos divulgar no jornal Tribuna, não sei do que, Folha, não sei do que, Diário, não sei do que, Jornal, não sei do que. Você aproveitou e contratou. Olha as regras básicas para isso. Quem tenha um diário oficial, impresso, divulgado dentro de um jornal de circulação de uma empresa jornalística privada. Licitação e autorização legislativa. Resolveu-se a situação criada da seguinte maneira. Eu abro uma licitação e vou até o momento da homologação pelo prefeito. A comissão de licitação julga, adjudica. E eu, prefeito, não homologo. Eu encaminho um projeto de lei para a Câmara e digo para a Câmara, esse será o órgão oficial do município que venceu uma licitação. A Câmara aprova, volta a lei publicada, eu homologo a licitação e contrato com aquela empresa e ela dá sequência. Cuidado com essa licitação, com esse contrato, porque serviços continuados é de até no máximo 60 meses. Não pode ficar ad eternum para o resto da vida. Se você indicou o jornal tal há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, toma cuidado que já venceu o tempo do contrato. Tem que abrir uma nova licitação para escolher uma nova imprensa oficial para o município, se você não tem a sua imprensa própria. Entendido isso? Pois bem. A contratação da propaganda ou da publicidade institucional. Estou falando agora não do diário oficial, eu mudei de conversa. Estou falando agora daquela divulgação na rádio, na internet, na televisão ou no jornal, com aquelas matérias que eu chamei aqui de matérias pagas. Eu estou dizendo matérias pagas porque a administração muitas vezes contrata espaço na mídia. E ela pode fazê-lo de duas maneiras. Ou contratando uma agência de comunicação para administrar esse processo, ou contratando diretamente. As duas formas estão corretas. Alguém aqui tem agência de comunicação? Além do nosso colega, agência de comunicação. Ele é de Nova Santa Rosa. E ele disse que tem uma agência, que a agência é quem administra e traz a nota comprovando a realização. Às vezes não é viável. Município pequeno não tem uma agência de comunicação. Município pequeno que não está perto de um grande centro que tem uma agência de comunicação, a agência não virá para o seu município por um gasto mensal de pouca coisa. Porque ela ganha percentual em cima daquele valor. Por melhor que seja o percentual, vamos imaginar que ela ganhe 10% em cima de toda a divulgação. Um município que gasta R$8.000 por mês vai dar 800. Como é que ela vai se instalar no município para ficar cuidando disso tudo? E a agência de comunicação, às vezes,
nem se interessa porque não tem veículo de comunicação ali, naquele município. Se você achar que é inviável a agência, contrata diretamente. Eu quero contratar rádio, abre uma licitação, contratar rádio. Agora jornal impresso, licitação para jornal impresso. Agora televisão, licitação para televisão. Você abre licitação específica para contratar um órgão específico. Porque a agência de comunicação não é para a prefeitura, não é para a Câmara fazer a matéria. A agência de comunicação, você contrata ela para que ela crie e administre a publicidade. A agência vai criar e vai administrar. Ela vai fazer a logo, ela vai fazer a matéria, ela vai fazer o desenho, ela vai fazer a mídia, ela vai dizer o que vão falar na mídia, ela vai dizer as cores que se utiliza, o formato, o tamanho da letra, ela vai ver com a criatividade e a administração dela. Agora, se você contratar um agente de comunicação para o jornalista da prefeitura fazer as matérias e botar na mão da agência, aí se desvirtuou totalmente. A agência tem que criar e administrar. Quando é a própria prefeitura que realiza, não contrate a agência, você contrate o órgão, porque você está precisando só de um órgão de veiculação. Porque aí desmembra a questão da agência de comunicação, você não vai precisar de licitar os órgãos. Tem gente que contrata a agência para fugir disso, para escolher qual órgão que vai divulgar. Ora, a agência é fiscalizada. Se ela direcionar para um órgão, ela vai ser punida. Agora, ela pode direcionar quando ela tiver certos critérios técnicos. Quando ela disser, olha, a situação é o seguinte, precisa resolver isso, aquilo, aquilo outro. Estamos voltando no ar ou não? Já vou lá. Já estamos no ar ou não? Tem uma pergunta ali, vamos então atender. O professor estava falando aí que prefeitura, assim, não pode, uma cidade num porte de pequeno aí pode contratar rádio, correto? Uhum. Rádio, jornal. Sim. Por exemplo, assim, um município que não tem esse meio de comunicação, não tem rádio, mas tem a rádio... Na cidade vizinha. Na vizinha, que é a mais ouvida, porque se for contratar uma rádio, tem que ser a rádio que tem mais audiência no município. Não sei. Pela agência de comunicação tem esse critério, que a agência ela vai medir não só a audiência total, como a audiência individual. Uma agência de comunicação que se preza, o que ela vai fazer? Ela vai olhar assim, quem que nós queremos alcançar com essa matéria aqui? Essa matéria é a terceira idade, gente. Terceira idade que interessa esse assunto aqui. Vai escolher o horário que a terceira idade ouve rádio. Não é mais ou menos isso? Não, queremos que alcance a dona de casa. Que hora que a dona de casa ouve rádio? Não é de manhã ou na hora do almoço? Tudo bem. Quero pegar o agricultor, o pessoal da área rural, bem cedinho ou à tardezinha, quase anoitecendo. Eles ligam rádio. Você precisa de ver a audiência. Eu conheço a história de rádio que é péssima em audiência, mas tem um programa lá no meio do dia que bate todas as outras, porque aquele programa é a tribuna do povo. E aquele ali, todo mundo vai lá criticar, falar, pedir e tal. Melhor lugar, então, para divulgar as inserções do que eu realizei para combater essas críticas. É uma análise técnica. Então, a agência pode escolher por esses critérios. Agora, quando eu vou licitar, eu preciso de avaliar a audiência também, mas eu preciso de avaliar a competitividade. Correto. Eu preciso ver a viabilidade de competição. Abro uma licitação, não posso dizer, só serve a tua rádio, porque a tua é a melhor. Eu tenho que abrir, tendo outras com audiência também, eu tenho que abrir uma licitação. Aí só tem uma da cidade vizinha que alcança, só tem audiência de uma na minha cidade. Pronto, processo licitatório de inexigibilidade por inviabilidade de competição. Não tem competição, ela é exclusiva, que chega no meu município, vou contratá-la. Aí você não pode. Mas você só tem uma na cidade, mas você tem outras que chegam lá, não tem? Não chega a Rádio T lá? Chega a Rádio T? Você tem outras que vêm até ali. A importância, nesse caso, não é a sede dela onde fica. É onde ela alcança a frequência. E se você tiver 3 que alcançam a frequência na sua cidade, você tem que abrir licitação para as 3. Estou falando naqueles casos de contratação direta, licitação.
Agora, a agência de comunicação, você colocou lá, a agência, por critérios técnicos, vai direcionar para todas, para algumas ou só para umas, se tiver uma justificativa dizendo, essa nós só vamos gastar com uma e essa é que mais tem audiência nesse horário que nós pretendemos. É que às vezes o próprio jurídico, embasado nas leis federais, agora que os municípios são obrigados a ter agência de publicidade, faz com que a gente corte essa questão de vamos abrir uma licitação para contratar uma rádio, um jornal, você entendeu? Até porque, como o senhor fez a sua colocação aí, as prefeituras normalmente não criam. Você está entendendo? Por exemplo, nós temos uma secretaria lá que se tiver que fazer a criação de uma arte, nós mesmos fazemos. Então não há necessidade disso aí, mas o nosso jurídico vê que conforme a lei, que tem que ser, é obrigação contratar uma agência de publicidade e bababá. O que o senhor me fala sobre isso? Então eu posso pegar e abrir uma licitação mesmo para rádio, para jornal, que eu vou ter até um custo bem mais baixo, porque uma criação da agência é 20%. A vínculα é muito caro. Você entendeu? Aí você pega, criação é 15%. Aí em cima de uma criação, você pede para fazer uma criação de uma peça publicitária, você vai pagar 3.800 para a criação. Então é muito dinheiro que eu desperdício público, dinheiro, agência de publicidade, no meu ponto de vista, principalmente para municípios pequenos. Entendi. Eu estou tentando, enquanto você fala, te ouvindo também, mas tentando localizar aqui, em algum lugar vocês vão encontrar o acordo do Tribunal de Contas do Paraná, e existe também em outros órgãos. E eu coloquei aqui, por exemplo, o acordo do nosso tribunal, que vai falar sobre contratação de publicidade. Em algum momento vai estar isso disponibilizado ali. Sabe o que o Paraná diz? E a maioria dos outros tribunais do Brasil, é que você tem duas formas de contratação. Você não está obrigado a contratar por agência. Agência é o seguinte, você se obriga, a lei da publicidade, essa está aqui, lei, agência de propaganda. Eu disponibilizei para vocês. Então você quer ler essa lei. Essa lei veio dizendo o seguinte, de 2010 para cá. Dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação. Esta lei estabelece normas gerais, contratação de publicidade prestada em agências por intermédio de agências de propaganda. Não significa que é o único meio de eu ter propaganda oficial ou publicidade oficial seja por agência. Eu posso ter também de contratação de forma direta. Eu só contrato a agência se eu quiser que ela faça completo o serviço. Se eu tenho jornalista e quero divulgar e tem pouca coisa, para que eu vou contratar uma agência? Eu contrato diretamente o órgão de veiculação e preparo tudo em caminho para esse órgão. Essa lei nasceu depois do mensalão. Vocês estão lembrados como é que começou o mensalão no Brasil? Qual denúncia que surgiu o mensalão? Você lembra ou não? Correios. Estão lembrados da denúncia? Propina nos Correios, R$3.000. Um advogado filmou, começou, desmembrou, descobriram o Marcos Valério, descobriram as agências que estavam fazendo, que hoje, depois migraram para a Petrobras, BNDES, para alguns órgãos aí, mas na época foi banco isso, banco aquilo, publicidade. Marcos Valério e Companhia Limitada. E os mensaleiros lá que foram. O governo queria grana, criou o mensalão. E levantava grana através da agência, porque eles iam lá para o Marcos Valério e diziam assim, vamos colocar 10 milhões aqui para você fazer uma campanha da saúde. Só que você vai devolver 5 para a gente. Era simples assim. E outros tipos de maracutaias. Porque era muito simples, aí nós criamos essa lei. O Congresso correu e socorreu. E ele disse o seguinte, dentre outras coisas aqui, para contratar a agência de comunicação, a modalidade licitatória tomada de preços. E o tipo não é menor preço, preço e técnica. Que bacana que ficou. Porque agora, na sua prefeitura, se você quiser direcionar para o Marcos Valério, não dá mais. Porque eu vou ter que divulgar para as empresas e analisar a técnica. A tua empresa tem
desenvolvimento, ela tem desempenho anterior, ela comprova que ela já fez, me traga lá um jornal pronto. Vamos analisar a técnica desse jornal aqui, numa subcomissão para apoiar a comissão de licitações. Só resumindo e concluindo. Eu posso ter os dois formatos. Se o jurídico está orientando que tem que ter agência, ele está equivocado, lamentavelmente. Nós podemos contratar de outras formas que não seja diretamente por agência. Quem optou por agência precisa ter estrutura para tanto. Imagina você que a agência chega com uma nota e diz assim, R$2.000 por divulgação da rádio FM Novo Tempo. Perdão, usei Novo Tempo sem querer. Nova Cidade, Cidade Nova. Está aqui, R$2.000. A agência tem que trazer juntamente com essa nota para a prefeitura, mês a mês, uma tábua, que eles chamam de tábua de informações. Ele tem que trazer a mídia, foi veiculada, qual a vinheta que veiculou? Foi essa, está aqui a cópia. Muito bem, que horário veiculou? Esse. Quem era o locutor nessa hora, não é isso? Sob pena de você ter que devolver o dinheiro, porque você não vai comprovar que veiculou, porque é fácil chegar lá com uma nota, não, divulgamos na rádio, R$3.000 aí, dá meus 10% e paga 3 para a rádio. Espera aí, ela tem que comprovar tudo isso. A gente gastou R$15.000 com uma revista, cadê a revista? Onde foi divulgada? Cadê a fotografia da distribuição? Cadê isso, cadê aquilo, aquilo outro. Tem regras e muitas regras, né? Tem uma pergunta da internauta? Vamos lá? Quero saber se é permitido ou não um ex-prefeito publicar no seu Facebook obras e serviços feitos por ele durante o seu mandato. Que, porém, hoje ele não é mais prefeito, mas está usando suas obras como campanha política. Se não é permitido, o que podemos fazer e quais são as penas para ele? Nenhuma. Ele pode utilizar, no Facebook particular, ele pode utilizar. O máximo que pode acontecer, caracterizar uma propaganda antecipada, caso ele peça votos. Aproveite e peça votos. Mas ele dizer o que ele realizou é tranquilo. Aliás, eu vou dar uma notícia nova para você, lá do EAD, e aqui também para os presenciais. Até os candidatos deste ano vão poder divulgar os seus atos de atuação como prefeito, como vereador. Você vai poder divulgar até vídeos a respeito. Tem gente aí já fazendo vídeo por conta própria, já filmando uma obra, outra obra, para ninguém dizer que ele usou o vídeo lá da prefeitura, aquele arquivo da prefeitura. Ele está fazendo isso e vai colecionando. Lá na campanha ele pode divulgar. O mal que tem alguém está divulgando agora é se enquadrar na propaganda antecipada. Como é recurso próprio, não está abusando do poder público, não está tendo nenhum problema se ele não pedir voto. Tanto ele pode, quanto o atual prefeito pode também. Aliás, o atual prefeito pode ter tem até um privilégio maior, né? Que ele pode divulgar isso com recurso público, enquanto que o particular tem que bancar do bolso qualquer despesa que se tenha, começando pela manutenção de um Facebook, que você tem que manter um domínio, que você tem que manter uma internet, que tem que manter alguma coisa do bolso. O do poder público ainda tem mais vantagem, que isso tudo pode ser feito pelo próprio poder público. Não há proibição em divulgar obras. Não me dá tempo de demonstrar, mas provavelmente que o professor amanhã vai abordar isso, mostrando na lei. Nós ampliamos agora nessa reforma a possibilidade de quem está no poder ou não está, mas que vá para uma candidatura, demonstrar os seus feitos. E no momento agora, ressalvou ali a propaganda antecipada, que aliás, tanto para a nossa internauta quanto para vocês, de forma bem rápida aqui, vamos tentar localizar essa possibilidade, né? E ver o que a lei diz aqui. Deixa eu ver se vai me dar tempo para tanto. Aqui fala da propaganda geral. Olha aí, a nossa aluna, desculpa, qual é o nome dela? Edicleia.
Edicleia. Olha, Edicleia, tanto para você quanto para quem está presente. Olha esse texto aqui. Artigo 36A. Quando eu digo para vocês que afrouxou essa questão da propaganda antecipada, afrouxou. Mas eu gostei, porque estava muito rigoroso. Ninguém podia se mexer e dar a intenção que era candidato, que já vinha um processo contra, porque antecipou a campanha. Eu não estou antecipando, estou dizendo que eu sou pré. Se eu disser que eu sou pré, eu posso me exaltar. E aqui agora a gente está... Pode retirar isso aqui, por favor. Se for possível. É possível? Sou eu? É que lá eles têm mais controle que eu. Esse pessoal, você que pensa que sou eu. Aqui eu sou o primeiro que apanha. Meu Deus. Só falta nós dois estar mexendo ao mesmo tempo. Aqui, ó. Muito bem. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, ou seja, eu não sou candidato ainda e estou botando no Facebook, estou escrevendo no meu carro, estou fazendo reunião, estou falando na Câmara, estou falando na Prefeitura. É propaganda antecipada. Tudo isso. Ou não. Dependendo se eu obedecer isso aqui, ó. Não configura, quer dizer, não vai ser propaganda eleitoral antecipada. Desde que não envolva pedido explícito de voto. Coloquei as minhas fotos, eu sou ex-prefeito, ex-vereador, ou sou um comerciante na cidade, advogado na cidade. Preferi divulgar os meus atos. Tranquilo, eu posso fazer isso. Não estou pedindo voto. O que mais que eu posso? Menção à pretensa candidatura. Eu posso mais ainda, colocar lá dizendo, sou pré-candidato a prefeito, a vice ou vereador. O que mais? Exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. O que é exaltação das qualidades pessoais? Cada um vai escolher o que queira exaltar, né? Tiririca diz que pior não fica. E quando ele foi para a televisão, ele trouxe a família dele, vocês lembram? Gente, eu preciso ser eleito, porque eu gosto muito da minha família, quero proteger ela. Está aqui meu pai, está aqui minha mãe. Cada um exalta. Achou que isso o povo vai gostar, isso te torna um cidadão, um candidato melhor? Exalta. Diga, eu sou um agricultor eficiente. Vocês vejam só como eu aumentei a produtividade, eu acho que eu tenho condição de ser um bom político. Eu sou um advogado justo, defendo as pessoas, acho que eu posso defender também lá. Eu sou um servidor público bem eficiente, posso ser um gestor. Muito bem, estou exaltando. Não configura propaganda eleitoral antecipada. E mais, os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Isso tudo aqui mais eu posso fazer também, inclusive pela internet. O que mais? Participação de filiado ou pré-candidato em entrevistas. Olha lá, ó. Vem lá uma televisão, um jornal, um blog, vai me entrevistar. Eu sou pré-candidato, posso dar entrevista como pré-candidato. Encontro, debates na rádio, na televisão, na internet. Posso expor a minha plataforma, meu projeto político. Agora, claro que a rádio, a internet, a televisão vai ter que chamar o outro também. Vai ter que dar tratamento isonômico para todos, não só para mim, senão ela tem problema. Realização de encontros, seminários, congresso. O que mais? Realização de prévias partidárias. O que mais? Olha que bacana isso aqui. Cheguei, isso não está na internet, isso está no meu material. Fui eu que destaquei na cor azul, vermelha. Não é propaganda antecipada, divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de votos. O vereador, agora, ele começa a dizer que é pré-candidato. Ele começa a dizer, vocês vejam que eu aprovei 30 leis, eu sou autor de mais 20. Eu estive presente em todas as sessões, não faltei. Ele está exaltando a ele. Pô, ele é pré-candidato e está se exaltando. Ele pode, está na lei. Hã? Aí é difícil. Ele pode exaltar. Né? Aliás, o negócio da diária, eu gosto quando o cara enfrenta situações. Eu não gosto de pessoas covardes em nenhum tipo de
de atividade profissional. Eu gosto de pessoas que encaram os problemas sem medo. Eu já contei para alguns que na minha vida eu tive alguns embates, mas os embates físicos, eu me lembro de só ter enfrentado uma briga na minha vida, e apanhei pra caramba. E eu era um garoto de, 12 anos. Apanhei muito do meu irmão, né? Eu tinha um irmão mais velho que batia muito em mim, mas eu não considerava como briga, porque era desproporcional, não era briga. Eu só apanhava. Mais ou menos. Mas eu muitas vezes encontrei inimigos. E, sabe aquelas promessas da juventude? O cara vai te pegar. Eu ia no cara. O que está acontecendo? Vamos. E eu transformei. Alguns eu transformei em coleguinha. Não amigo íntimo, mas coleguinha depois. E quando você vai enfrentar a situação e você tem boa justificativa para a situação, você apaga o fogo. É ao contrário do que estão fazendo aí no país, né? Que ao invés de ir lá com humildade, justificando certas coisas, estão peitando. Aí, tipo, eu, então, ir lá para um adversário. Você disse que vai me pegar? Eu fiz isso. A vez que eu apanhei, eu fiz isso. Meu primo botou fogo e disse, o cara quer te pegar, quer uma briga, promoveu o encontro dos dois. Eu cheguei lá, você quer me bater? O cara, quero, e vou bater. Pá, bateu. E daí? É o que estão fazendo no país, a nossa liderança aí agora. Mas eu acho que o certo é o contrário disso. Né? Foi citada aqui a questão da diária. Eu uno a diária para a mesma discussão, por analogia, com a discussão da redução do subsídio. Cara, se você disser que vai pagar 15 mil reais na fixação do subsídio, que deve ser fixado agora, para a próxima legislatura e o próximo mandato dos prefeitos, se você disser que a fixação no prefeito vai ser 15 mil reais, a cidade vão achar que é um absurdo. E o juiz da comarca está ganhando 30, o promotor da comarca está ganhando 30. Não, tem vários benefícios, inclusive Bolsa Família, né? Os nossos juízes agora têm Bolsa Família também, que eles dizem que é salário e alimentação, eu acho que é Bolsa Família. Mas você tem que enfrentar isso. Tem vereador que diz, se a gente não aprovar, doutor, não vamos nem mexer nisso. Vão responder por improbidade administrativa, por omissão. Está na Constituição que vocês têm um papel de... Aí tem que saber enfrentar situações e justificar. Aquela ideia de você enfrentar um filho só na pancada, na violência, ou não conversar com o filho, não resolve nada. Resolve quando você encontra um denominador, momento certo, o argumento certo, e você encontra o equilíbrio de um convencimento. Subsídio. Tem que convencer, tem que enfrentar a população. Gosto. Tem um município aí que me contaram que o vereador, chegou alguém para entrevistar o vereador e disse, o senhor é contra então baixar o salário do vereador? Sou contra. O senhor não acha que é muito? Ele diz, não, é muito para alguns aí. Para mim ainda é pouco. Eu sou um vereador que mereço isso aí, ainda mais. Agora, se tem algum que acha que merece só salário mínimo, ele que vai receber salário mínimo. Eu valho mais do que isso. Pronto. O argumento bacana, eu acho esse. Negócio da diária. Aí sai todo mundo, diária. Mas... Aí vem um presidente de Câmara diz, eu não autorizo mais. Porque dá rolo. Como não autorizo mais? E ninguém vai ser capacitado mais? E a necessidade, e os riscos de falhas para prejuízo para a população e para prejuízo para os gestores. Prefeito que baixou o decreto aí, não, isso dá polêmica, não autorizo mais para ninguém. Espera aí, seu idiota, mas o Tribunal de Contas autoriza. O TJ autoriza, por que o senhor não autoriza? O senhor tem que fiscalizar. O senhor tem que cuidar para que seja bem realizado. Você abre o site do Tribunal de Contas e você pode encontrar aqui, com a maior facilidade, né? Eu já volto para o nosso tema. Isso aqui é importante também. Ó, TCE Paraná. Eu gosto de olhar sempre aqui, porque eu vou encontrar o portal da transparência, na página do TCE, que vai me ensinar algumas coisas. Aqui, transparência. Tudo, mostra tudo. O que você quer ver? Olha lá. Remuneração. Não. Remuneração. Queremos ver remuneração de qual mês? Vamos botar aqui o fevereiro de 2016. Membros do tribunal. Todos. Vamos pegar o presidente.
Logo, né? Olha aí. Está aí o ganho dele. Olha lá. 28 líquido. Mas o que eu estava falando sobre as diárias é interessante porque aqui também tem, ó. Mês a mês. Fevereiro de 2016. Olha para isso. Augusto, analista de controle, foi fazer uma auditoria lá em Contenda, dia 3. Diários pagam conforme portaria. Deve ser alguma diferença, sei lá o quê. Mas aqui, vamos dizer, oficial de gabinete, Fábio Luiz. Londrina, 3/6, 1.070. E aqui estão os valores. 2.700 e tanto. Eles estão viajando, estão trabalhando, estão recebendo diárias. Não há problema. É uma idiotice um gestor lá dizer assim, não vou autorizar para mais ninguém, porque o cara mete controle. E aquele sacana que vem para cá para inventar moda, denuncia, manda o controle interno orientar o controle interno e manda pedir devolução, não autoriza, não vá junto. É muito bacana isso, porque a população lá embaixo, quando você fala em diária, principalmente se for da Câmara Municipal, aí para eles 100% é malandro, 100% está metendo a mão. Se você disser, mas é quase isso, eu vou responder para você. Você sabe quantos que viajam? Quantos vereadores nós temos no Paraná? 3.600 e pouco. 10% disso é que viaja. 10% é que viaja. Dos 10%, não sei quantos não cumprem o objetivo. Mas nós não temos exagero. Temos alguns casos com exagero. Esses casos têm que ter controle, sim. Mas a gente tem que enfrentar essa situação. Agora, na comunicação, nós temos que tomar muito cuidado, né? E manter controle sobre isso. Eu acho que o pessoal da área de comunicação, os demais secretários, o próprio gestor, o prefeito, lá na Câmara, o presidente da Câmara, o controle interno, tem que ficar muito atento, porque tem um lugar que está cheio de boa intenção, né? Tem boa intenção. Boa intenção não adianta para o judiciário. Ele apenas separa o que é dolo e o que é culpa. Mas é punido também. Tem punições para quem só teve culpa, não teve dolo, né? Má fé, vontade, intenção de realizar. Caso a caso, nós temos que tomar cuidado. Amanhã vai ter um complemento aqui sobre essa matéria. O que a gente precisava de passar para vocês é a importância conceitual disso. Publicidade desmembra em prestação de contas, prestação de contas, que é transparência, que é controle. Ótimo. Tem dois tipos de publicidade. A publicidade oficial. A obrigatória e a facultativa. Facultativa por quê? Porque você divulga se quiser. Ela também é chamada de institucional, você divulga a instituição. É bacana porque você mostra para a população o que a instituição está fazendo. Um município como Curitiba, que gasta 7 bilhões, a população precisa de ver na televisão de vez em quando que obra que fez. Na televisão, no rádio, na internet, uns canais que chegam na população. Um viaduto lá no região tal, que bom que fez. Do contrário, fica escondida as coisas. Eu tenho a sensação que estou sendo roubado. Pode sim fazer a publicidade institucional. Pois bem, só que no ano eleitoral, ela deve ser tirada do ar, deve ser eliminada, não se pode autorizá-la a partir do dia 2 de julho de 2016 até o dia 2 de outubro de 2016. Pois bem, antes disso, daqui até lá, cuidados com a promoção pessoal de qualquer gestor. Eu acho que está muito claro isso hoje em dia. Tanto é que tem poucas ações de promoção pessoal. Tem poucas, porque o pessoal da comunicação já tem uma noção de aquelas coisas mais escrachadas, mais, irresponsáveis. A gente foi eliminando com o tempo, fomos entendendo um pouco mais disso. Bom senso, como você disse, e zelo. Não pode publicar de qualquer maneira. Sabe por quê? O Tribunal de Justiça do Paraná, quando o Conselho Nacional de Justiça mandou publicar o salário dos servidores, publicou de todo mundo. Pegaram a folha, não, vem uma ordem lá de cima, publica tudo. Fup, na internet. Gente do céu, no dia seguinte. A imprensa dizia assim, olha aqui o Tribunal de Justiça do Paraná,
Tem um oficial de justiça que ganhou 116 mil reais, que ganha de 116 mil reais por mês. Um juiz aqui que o limite era 20 e tanto, na época 25, está ganhando 52. Esse Tribunal de Justiça, um alvoroço. Teve que o presidente do Tribunal de Justiça vir e, olha, não conseguiram apagar o fogo. Mas explicaram. Gente, é que o seguinte, neste mês, este oficial de justiça recebeu uma ação indenizatória. Esse juiz recebeu as férias e o 13º acumulado. Muito cuidado quando da divulgação, independentemente de ser no período eleitoral, porque quem comunica mal causa resultados danosos. Uma comunicação errada, para consertar depois é muito difícil. Principalmente se a comunicação gerar algum conceito público, né? Há uma definição de uma forma de metáfora que quando você solta uma notícia, é como se você subisse no alto de uma montanha, abrisse um travesseiro de penas de pássaros. Você abriu e o vento levou. Você não vai conseguir juntar todas elas de jeito nenhum mais e formar o travesseiro. A responsabilidade é muito grande na comunicação. Na área pública, depois de publicado, aquele caso que eu citei do IPTU, o prefeito disse para mim, em alguns momentos, cara do céu, aquilo não ia gerar voto, não ia gerar nada, por que nós fizemos aquilo? Já está feito o estrago. Já estava com processo, já virou processo. Já incomodou. Né? E por fim, a minha atenção aqui para a apostila é outras matérias tem aí que vocês podem dar sequência. Quem esteve de manhã, nós falamos mais alongadamente, agora eu vou resumir esse material que está no item 9, a partir da página 6. Ele está aqui de propósito no final, apenas para nós abordarmos, e quem esteve no curso anterior, nós já esmiuçamos esse tema. Na página 9, incidência, item 9 aí, incidência da legislação local. Não é de muito interesse da área de comunicação, mas acaba sendo interesse de todos os servidores. Cristiano, eu tenho a impressão que você pediu a palavra e eu deixei passar batido? Tinha. Não, por gentileza, perdão, é que eu quero terminar o raciocínio e às vezes depois eu esqueço que alguém... Eu vou voltar na história do Diário Oficial de Publicação. Por favor. Joaniz, a pergunta que eu ia fazer antes, quando o senhor estava falando a respeito da publicação do Diário Oficial, lá na cidade tem o Diário Oficial eletrônico, que publica tudo que é oficial da Câmara, né, na forma, na íntegra. Correto. E a gente tinha um diário na cidade. Um diário que... Impresso, a gente publicava só os extratos aí. A não ser que a publicação fosse pequenininha, publicava até na íntegra, né? Certo. Mas quando era maior, a gente publicava só a ementa, por exemplo, um projeto, enfim, alguma coisa que era para comunicar. Uhum. E esse jornal faz 2, 3 semanas, que era 5 vezes por semana, passou a ser publicado só às terças e sextas-feiras. Esse jornal pode ser utilizado ainda como diário oficial? Mesmo publicando editais acumulados, por exemplo? Porque a gente tem publicação na Câmara todo dia, né? Ele é esse jornal de circulação de uma empresa particular. Que vocês utilizavam como diário oficial no município. Isso. E vocês, ultimamente, não têm divulgado nele os atos oficiais? Continua divulgando agora, mas agora com essa questão de ter sido reduzido para 2 vezes por semana, se isso implica um problema. Não teríamos que procurar um outro jornal de cidade de fora? Não. Obviamente precisa se analisar o contrato com eles e de repente até rescindir o contrato, porque eles alteraram a forma de entregar o produto, né? Seria recomendável dar uma estudada nesse caso, rescindir. Seria interessante rescindir em razão do produto, da entrega do produto. Mas o Tribunal de Contas, todos os tribunais de contas já se manifestaram que
Você não precisa de ter o órgão oficial... Não é obrigatório, né? Não, e não é obrigatório e não precisa de ser obrigatoriamente num diário oficial. Pode ser um semanário. Posso ter, em alguns municípios menores, tem um jornalzinho que ele é uma vez por semana. Então, nem naquele que é só uma vez por semana, não é proibido você tê-lo como órgão oficial, quando você não tem outros que circulem em maior proporção. Agora, eu tenho um que derrubou para 3 vezes, ou 2 vezes, ou 1 vez por semana só a divulgação. E eu tenho no município outros que divulgam todos os dias da semana. Mesmo não sendo da cidade, mas que tem circulação diária lá... Circula na cidade, é o que vale. Eu rescindo o contrato, abro uma nova licitação dizendo que eu quero divulgação diária. Isso é possível. Tá. Obrigado. Tá lá já. Professor, o mesmo caso acontece com Pato Bragado, que é a cidade vizinha a Marechal. O jornal é o mesmo que a gente está falando. Exatamente. Legal. O que acontece lá? Para nós, tem outro jornal também de circulação local, né, que circula diariamente, só que a população ela é acostumada com esse jornal que nós estamos se referindo. A maior parte da população que tem acesso ao jornal tem acesso a esse jornal. Assim, os outros são poucas pessoas que têm acesso. Nós temos um parecer jurídico e o que ele nos orientou a fazer foi o seguinte: manter a publicação no jornal, porque é o jornal que a maior parte da população tem acesso. A gente publica na íntegra no diário eletrônico e fez um termo aditivo de glosa no contrato. Que como a gente tinha tanto jornais impressos, a gente diminuiu, né, o valor do jornal. Entendi. Um aditivo reduzindo o valor. Um aditivo de glosa. Reduziu a frequência da entrega do produto e não é uma decisão ruim, mas ela por si só não justifica. Você quer ver? Quem disse que é o jornal mais lido na cidade? Não tem um índice oficial. Não, onde nós temos uma prova, vamos imaginar que o judiciário peça uma prova. Certo. Que é o mais lido. Então a gente precisa primeiro de formar essa prova. Uma pesquisa. Também precisa ter certeza que ela é uma pesquisa verdadeira. Mas esse não é o principal. O principal é o seguinte: número de tiragem e disponibilização. Porque se eu tenho um outro jornal que ele tem menos assinante, digamos que esse em específico tenha 100 assinantes na cidade, e o segundo jornal ali que tem interesse também tenha só 30, não significa que eu reduzi a divulgação. Porque de repente ele só tem 30, mas ele distribui no comércio, eu tenho que ter um mínimo de tiragem. Então me interessa quantas? 100 tiragem e distribuição. É aí que eu vou ter que pesar qual que distribui mais comprovadamente. Se ele disser que ele distribui no comércio, nas escolas, ele tem que comprovar uma por uma, numa lista, indicando e às vezes até juntando fotografia do jornal na mesinha, alguém recebendo, para que nós tenhamos uma prova de que ele tem essa tiragem suficiente. Só que esse jornal, professor, ele foi contratado por meio de licitação. Então, mesmo assim, você acha que é interessante rescindir o contrato? Ele alterou os termos do contrato. Sim, unilateralmente. Por isso vai ser feito esse aditivo para compatibilizar. Não está errado de todo, mas não significa que seja o único caminho a ser seguido. A outra opção aqui também é viável, uma rescisão do contrato, pode ser uma rescisão, inclusive, amigável, para não gerar multa, pode ser, reconhecemos o teu problema, então vamos fazer aqui uma rescisão amigável. Muito bem, abre-se uma nova licitação, digamos que ele não ganhe, como ele é o órgão oficial, tem que ir novamente uma lei para a Câmara, para que ela... Nós temos instituído por lei o diário eletrônico como órgão oficial. Esse seria só um órgão secundário, então, de publicação. Mas ele não publica os atos oficiais? Publica, mas o extrato, né? Mas ele também é um órgão oficial, então, porque as pessoas precisam saber onde estão sendo divulgadas as notícias oficiais, né? Tem que ter uma autorização da Câmara. Repito, não é uma decisão desastrada, uma decisão que se justifica, mas que alguém pode solicitar uma prova desse argumento e dessa justificativa. É um risco. Nós estamos na mesma situação aqui, os 3 municípios dependem do mesmo diário, e que agora é bissemanário, né? E o nosso jurídico teve um entendimento um pouco diferente e entendeu que deve ser rescindido o contrato e feito nova licitação, porque nos termos da licitação, se considerar hoje como o jornal está,
2 vezes por semana. A gente tem que concentrar as nossas publicações na terça e sexta. No período da licitação, se essa fosse a informação, daria oportunidade para outros veículos participarem, teoricamente. Então, a gente está alterando um termo da licitação no contrato, prejudicando o edital lá atrás. Então, a gente entende que estaria cometendo uma ilegalidade. E pode ser uma interpretação amanhã ou depois de um terceiro, uma empresa, que ela possa chegar e dizer, não, por esse valor aí eu publico todos os dias da semana. E aí nós vamos ter um problema da economicidade também, né? Então, assim, a princípio não está errado, mas é arriscado. Eu tenho outra... O ideal seria suspender, rescindir e abrir uma nova licitação. Tem outra questão, professor. Em relação ao diário eletrônico, órgão oficial eletrônico do município, se é necessário, além do órgão oficial eletrônico, manter ainda o impresso? Não. Se eu não poderia simplesmente eliminar completamente? Ali, se eu não tiver ali, você pode me pedir depois que eu te encaminho. O TCE já disse que não há problema nenhum em nós termos só o eletrônico. Então eu posso eliminar essa despesa do impresso, se eu quiser. Aqui no Paraná tem uma lei complementar de 2010, uma lei complementar do Estado do Paraná, vocês devem se lembrar disso, que o 2011, foi no Requião, e o Beto publicou ela lá por março de 2011, onde eles disseram que no Paraná, obrigatoriamente, o Estado e os municípios deveriam ter 2 jornais, um eletrônico e um impresso. O Tribunal de Contas do Paraná declarou a inconstitucionalidade absoluta dessa lei complementar, dizendo que basta o eletrônico. Porém, não é proibido ter ambos. Mas se você quiser ter só um, não é o impresso, porque o impresso as pessoas não têm acesso mundialmente. Muito mais amplo e muito mais barato o eletrônico. Então, decisão final do TCE. Obrigatoriedade do eletrônico. Ambos, não. Inclusive, inconstitucional a lei complementar do Paraná, se eu não me engano, é a lei complementar 115. E a Justiça Comum tem entendimento igual do tribunal? Porque nem sempre o TJ tem um entendimento igual ao TCE. Ninguém discutiu a inconstitucionalidade dessa lei no TJ. Como o Tribunal de Contas, ele é um órgão constitucionalmente dotado de circunscrição nos municípios, do controle e da orientação, ele também pode baixar normativas, essa é uma consulta vinculada, uma consulta normativa. Se você tem que obedecer ela, porque se o TJ amanhã depois está errado, ó quem que eu obedeci aqui. E eles vão relevar, entender que o município cumpriu uma determinação do próprio TCE. Professor. Ok. No caso do prefeito não ser mais candidato, mas o vice sim. Ainda assim, eu preciso retirar a propaganda institucional de site, rede social, envio de releases, ainda que o vice não apareça nelas? Não, nem que só a oposição for candidato. Vamos imaginar que o prefeito não conseguiu a reeleição, não conseguiu indicar ninguém, saiu candidatura única do seu maior adversário. Essas regras aplicam para a área pública em período eleitoral, indistintamente do gestor ser candidato, ter um amigo candidato ou não. Professor, voltando à questão do diário eletrônico, acho que todos os municípios aqui pagam a MP, correto? Não sei, mas eu acredito que todos pagam. E a própria MP, ela fornece o diário eletrônico para os municípios. E esses dias atrás eu estava até montando uma licitação para renovar para a questão do portal, o site da prefeitura, que já tem, desde que nós entramos lá, tem uns 10 anos lá, é a mesma empresa que presta o serviço, e o jurídico pediu que abrisse outra licitação, que eles entendiam que aquilo não era um serviço contínuo. Do meu ponto de ver, é um serviço contínuo, né? Mas o contínuo é 60 meses também o limite. É 60 meses o limite? Para você recontratar. Então, eu fui obrigado, então. E aí eu quis abrir também, colocar o portal, o diário eletrônico. Mas nós não temos.
E aí o jurídico, não, a prefeitura paga todo mês a MP pode fornecer, então não vamos autorizar você a contratar uma empresa. Mas tem no site de vocês o link, a forma do teu usuário, do teu contribuinte entrar na sua página e ter acesso ao Diário Oficial, mesmo sendo esse da MP? Não, tem que a gente aí publica tudo em PDF, né? Então fica um arquivo lá, mas assim o diário mesmo oficial, aquele não tem. Tem que ter. Tem que ter, isso que eu... Tem que ter. Que é aquele com... Esse é um programa, um software que eles lançaram, porque existe essa lei mesmo que o senhor estava falando aí, que tem até, se eu não me engano, o carimbo já, né? Ela já vem... tem assinatura eletrônica. Assinatura eletrônica, tudo. Isso é obrigatório ter, né? Mas quem optou por esse... Mas alguém optou pela da MP? Aqui? Não, nós não optamos ainda. Eu estou pensando... porque o jurídico não deixou contratar uma empresa que tinha um serviço até melhor que o da MP. E aí, não, você tem que pegar o da MP. Você sabe que tem uma discussão no TCE aí da dispensa ou não de licitação, inexigibilidade ou não de licitação para a contratação da MP. Eu não quero emitir juízo de valor aqui agora, não é o momento adequado, posso até atendê-lo aí separadamente depois, mas tem uma discussão sobre isso. E o rumo maior aí é de que não justifica você fazer essa contratação sem licitação. Então é importante... Não está totalmente segura essa contratação da AMP. A AMP é a Associação dos Municípios do Paraná, que fornece um software aí para veicular isso. Né? Perguntas? Não? Tipo, que hora vai ser o jantar? Ninguém quer saber disso? Tá bom. Nada mais? O modelo de diário, nós copiamos, na verdade, o modelo de Cascavel, né? Eles produzem isso na assessoria deles, pegam todos os atos, enfim, criam cadernos, tem assinatura digital, eles, no ICP Brasil, eles compraram a certificação digital, está lá junto no documento, igual o de vocês, e é produzido ali na assessoria, feito sobe o arquivo em PDF e é aquilo lá, aquilo que foi mostrado antes no município. A gente não tem nenhuma empresa. Tiveram algumas empresas que apareceram para, inclusive... É gratuito, né? OCB? ICP Brasil. ICB. Na verdade, você compra aquilo por um período lá de 3 anos e daí você mesmo publica. Você cria teu PDF, tem a plataforma já no site para acessar, igual o site de vocês ali foi demonstrado, exatamente aquele modelo, só que tem prefeituras que contratam empresas que oferecem essa plataforma e daí põe um link no site. Nós entendemos que isso não poderia ser feito dessa forma, porque se eu posso fazer ali, por que eu preciso contratar a empresa? Tá certo. Entendeu? E aí ficou, alguns lugares geram a dúvida, mas para nós a gente copiou o modelo de Cascavel e lá está funcionando bem há muitos anos. Boa experiência. Aliás, para encerrarmos, eu quero lembrar a vocês que Cascavel é cobra. Cobra, além de Cascavel, tem jararaca. Jararaca, às vezes, se bate na cabeça ou às vezes na barriga. Quando bate na barriga, é perigoso. Bater na cabeça é o mais aconselhável, né? E há quem diga que se você bater só na barriga e deixar a cabeça livre, ela te pica. Mas, às vezes, com o rabo machucado também dá uma dor danada, né? Então, vamos decifrar isso durante a noite aí, porque eu estou encerrando a minha parte. Ninguém entendeu nada da história do jararaca, outros entenderam, piadinha sem graça, mas é só para a gente encerrar o nosso dia, agradecer a vocês pela atenção e pelo respeito. Vamos com Deus. Muito obrigado.